Oi gente, voltei e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, popularmente conhecida como Cora Coralina, mas antes eu quero deixar registrado aqui a minha solidariedade a todo o estado do Rio Grande do Sul, aos seus 447 municípios afetados, dos 447 municípios foram afetados pelas chuvas, pelas enchentes, por toda a catástrofe, a tragédia que aconteceu lá. São milhares de pessoas desabrigadas, centenas desaparecidas, todos nós estamos acompanhando desde a semana passada. Inclusive eu tive muita dificuldade de produzir algum conteúdo semana passada. Eu estou acompanhando todos os dias o que está acontecendo. Se você puder ajudar, ajude. Existem instituições sérias, alguns perfis do Instagram de editoras que disponibilizaram números de Pix para você ajudar, para você contribuir. Tem um perfil do governo do estado do Rio Grande do Sul no Instagram. Você pode pesquisar, você pode ajudar. Existem instituições sérias. E se você não pode ajudar de alguma forma, ore pelas famílias, porque tanto financeiramente quanto no sentido moral, é um momento de todos nós nos unirmos para ajudar. Inclusive, aí na sua cidade existem postos para coleta de roupas, agasalho, água mineral, produtos de limpeza, enfim, gente. Vamos ajudar de alguma forma, vamos nos solidarizar, e fica aqui registrado a minha preocupação, o meu sentimento com todas as famílias, não só pelas perdas materiais, gente, que foram irreparáveis, mas pelas perdas emocionais, familiares, dos parentes que não vão voltar, sabe? Foi um Dia das Mães, assim, extremamente desastroso. Mães sem seus filhos, filhos sem suas mães. Enfim, vamos nos unir para ajudar. E eu estou aqui, gente, com muita dificuldade, inclusive, eu estou muito mexida, muito emocionada, mas eu tenho um compromisso com vocês, então eu estou aqui para isso. E a gente vai conversar sobre a Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a Cora, que nasceu no dia 20 de agosto de 1889, na cidade de Goiás, neta de fazendeiros, filha de desembargador, mas ela tem uma infância pobre, cercada de muita dificuldade, muito sofrimento, muitos traumas, inclusive rejeição. Por quê? Porque quando a mãe da Cora se casa com o pai da Cora, ela já é viúva de um primeiro casamento. E quando ela engravida da Cora, tem-se a expectativa de que seja um menino. Nesse meio tempo, o pai da Cora adoece gravemente e 2 meses depois do seu nascimento ele falece. Essa mãe entra num vórtice de depressão e simplesmente rejeita a filha, veementemente. E ela cresce nesse ambiente de rejeição. As irmãs, vendo que a mãe rejeita, vão rejeitá-la também. E ela cresce nesse ambiente de rejeição, de pobreza, só vai frequentar 2 ou 3 anos da escola primária. E ela destaca 4 pessoas muito importantes, tanto em seus contos quanto em sua prosa ou poesia, que são a sua bisavó Yayá, a tia Nyorita, a ama de leite, uma ex-escrava, a mãe Didi, e a mestra Silvina. E por que a Cora vai nascer num contexto de pobreza, apesar de ter ascendência luxuosa? Porque o contexto histórico é da proclamação da República e libertação dos escravos. E a Cora pertencia a uma família de classe média. Com o advento da libertação dos escravos, eles perdem a mão de obra escrava e precisam arrumar um outro jeito para cuidar das suas propriedades, para obter essa mão de obra. Automaticamente, as famílias de classe média, que eram a família da Cora e outras mais, vão se tornar famílias pobres. Então é nesse contexto que a Cora Coralina nasce e cresce.
Só que nesse meio tempo, apesar de tudo, ela encontra refúgio nos livros e ela se torna uma leitora ávida, voraz. Ela lê livros, ela lê jornais e como ninguém está dando muita atenção para ela, ela lê de tudo um pouco. Porque a gente sabe que culturalmente falando existia um certo controle sobre o que as meninas poderiam ler, sobre o que as meninas teriam acesso. Mas a Cora, né, ela é ignorada, ela é rejeitada, ela é desprezada. Em parte, isso a favorece, ela vai contar um pouco isso pra gente. Então ela tem acesso a diversos estilos, gêneros literários, e ela vai ler de tudo um pouco, e ela se torna, dessa forma, uma escritora autodidata. Eu tenho 5 livros da Cora aqui na estante. Eu tenho O Vintém de Cobre, que é um livro exclusivamente de poemas, Poemas dos Becos de Goiás. Tenho Vila Boa de Goiás, que é um livro variado, ela tem prosa, tem conto, tem poesia aqui. E li o livro de contos, O Tesouro da Casa Velha. E aqui, nessa antologia, que é tamanhozinho pocket, a Cora Coralina vai trazer pra gente, em poesia, um pouco dessa história, do que ela enfrentou para chegar aonde chegou como escritora. Página 156, ela diz o seguinte: nunca recebi estímulos familiares para ser literata. Sempre houve na família, se não uma hostilidade, pelo menos uma reserva determinada a essa minha tendência inata. Talvez, por tudo isso e muito mais, sinta dentro de mim, no fundo de meus reservatórios secretos, um vago desejo de analfabetismo. Sobrevivi me recompondo aos bocados, a dura compreensão dos rígidos preconceitos do passado. Preconceitos de classe, preconceitos de cor, preconceitos de família, preconceitos econômicos, férreos preconceitos sociais. A escola da vida me suplementou as deficiências da escola primária, que outras o destino não me deu. Então ela vai trazer pra gente, nos seus escritos, um pouco da sua história de vida. E mesmo com toda a rejeição da família, a ausência de apoio, antes dos 20 anos de idade, no Anuário Histórico Geográfico do Estado de Goiás conta uma nota de que a cidade de Goiás tinha uma grande escritora, que mesmo antes dos 20 anos já se mostrava um grande talento e uma grande riqueza para a cidade de Goiás. Eles estavam falando da Cora Coralina, que publicava pequenos textos em jornais. Num determinado momento da vida, ela se apaixona por um advogado divorciado. A mãe, até então, é a favor desse namoro. Quando descobre que o rapaz era divorciado, o que na época gerava uma polêmica enorme, né? Preconceitos absurdos com tudo que se fazia, a mãe começa a ser veemente contra esse namoro e planeja enviar a Cora para longe, para uma fazenda, para um internato. Ela está pensando ali em inúmeras possibilidades de pedir à filha de prosseguir com esse namoro. Só que a Cora engravida e planeja uma fuga e eles vão embora de Goiás. A Cora vai passar, salvo engano, 45 anos longe de Goiás. Eles vão para São Paulo, eles têm 6 filhos, ela fica 45 anos longe de Goiás, fica viúva e depois de 45 anos longe da sua terrinha, ela volta. Ela volta e inicia-se então ali o seu ofício de doceira. Bom, pano de fundo biográfico aí dessa grande mulher. Vou comentar um pouquinho com vocês aqui, um pouquinho só, para esse vídeo não ficar grande. Primeiro acerca desse livro, que é o seu livro de contos. E de cara eu já vou dizer para vocês que eu não me identifiquei com a Cora contista. Aqui ela vai falar da Casa Velha, dos costumes da sua cidade, ela vai contar causos que aconteceram ali com os vizinhos, traição, briga, fofoca, aquela fofocada de família, fofocada do bairro. Ela vai trazer causos da sua família, ela fala da tia Laudemira, do tio Fidelcino,
vai falar de um afilhado do seu avô. E nesse meio tempo, ela vai trazer aqui um pouquinho da sua infância, no conto onde ela denomina a menina, as formigas e o boi, onde ela vai contar pra gente que os seus amigos eram os caquinhos de pedra do quintal, eram as formigas, ela conversava com as formigas, ela brincava com as formigas. Ela vai trazer aqui nesse livro de contos críticas sociais acerca do controle de natalidade, acerca da saúde pública, acerca do cuidado com as crianças, da saúde infantil, da mortalidade infantil. Ela traz críticas sociais aqui muito importantes. Ela fala acerca da discriminação de gênero e tem um conto aqui que ela destaca para a sua irmã. Na página 95 é o conto denominado Minha Irmã. E eu vou ler para vocês aqui um trechinho que foi assim um conto de longe que eu favoritei, mexeu muito comigo, porque ela traça pra gente um panorama histórico, cultural, social da época, acerca de como as mulheres eram vistas, sabe? Qual era o papel, o que se esperava de uma mulher, até mesmo na sua dificuldade. O que fazer? Você está num momento de dificuldade, o que você faz na sua dificuldade? Então, quando uma mulher não decidia fazer nada, ela era criticada. Quando ela decidia, ela era criticada. Tudo que ela tentava fazer, ela era criticada. E ela traz pra gente esse panorama acerca da irmã dela, que inclusive faleceu antes dela. Na página 99 ela diz o seguinte: bolha d'água nas mãos, calos de sangue, braços doloridos, pedras, sempre pedras. Parecia até que nasciam, se parturejavam por si mesmas, quanto mais se tiravam para o canto dos muros. Vinham à superfície, quanto mais se mexiam nelas. E foi aquele esforço rude, obscuro, mudo e obstinado, da máquina de costura para a horta, da horta para a máquina de costura. E ela continua na página 101. Sentia aquelas alfinetadas na carne e enclausurou-se naquela solidão rude. Não saía à rua, não chegava à janela, não ia à casa de ninguém. Da máquina de costura para a horta, todos os dias, semanas, meses e anos. E quando dessas coisas, minha irmã tinha só 28 anos. Eram assim as viúvas do passado. Nem minha irmã foi caso único em Goiás. Outras tinham sido antes dela. Outras vieram depois. Não havia quem ajudasse nem oportunidades. Quem pudesse, ainda punha uma pedra, um cardo, uma ortiga no caminho. Dificuldades entrelaçadas, falta de amparo, nenhum apoio, má vontade reinante. Zombaria dos remendos que seus meninos carregavam nos fundilhos. Goiás, compartimento fechado por todos os lados. Em volta, o sertão. Dentro da cidade, ruas delimitando classes, orgulhos de família, preconceitos sociais, coisinhas, rotina. Bom, eu digo para vocês que eu não me identifiquei muito. Gostei parcialmente da Cora Contista. A gente tem aqui um livro de pouco mais de 130 páginas, 137 páginas. E eu li essa antologia que reúne diversos poemas da Cora. Nós temos aqui os melhores poemas da Cora. E eu digo para vocês que sim, disparadamente, a Cora Poetisa é a minha escritora preferida. E aqui nessa antologia, gente, de pouco mais de 259 páginas, nós temos aqui textos divididos em 6 partes. Primeiro a Cora vai falar da sua cidade, claro, só que como vocês viram aqui nesse livro, apesar de Goiás ser a sua cidade querida, a Cora não vai passar pano, tá? Ela faz críticas sociais acerca dos costumes, da moral, da lei, acerca dos padrões familiares, acerca da educação. Depois ela fala da sua infância. A segunda parte, ela fala da sua infância. E na página 67, ela vai trazer pra gente aqui, eu vou ler só um trechinho do poema, que traz aquele detalhe que eu ressaltei para vocês, acerca da dificuldade da infância, da rejeição.
Éramos 4 filhas de minha mãe. Entre elas, ocupei sempre o pior lugar. 2 me precederam. Eram lindas, mimadas. Devia ser a última, no entanto, veio outra que ficou sendo a caçula. Quando nasci, meu velho pai agonizava. Logo após morria. Cresci filha sem pai, secundária na turma das irmãs. Eu era triste, nervosa e feia, amarela, de rosto empalamado, de pernas moles, caindo à toa. Os que assim me viam diziam: essa menina é o retrato vivo do velho pai doente. Tinha medo das histórias que ouvia. Assombração, lobisomem, mula sem cabeça, almas penadas do outro mundo. Eu tinha as pernas moles, os joelhos sempre machucados, feridos, esfolados, de tanto que caía à toa. Logo depois, ela vai falar também, ainda nessa parte, sobre a pobreza. Conforme eu mencionei para vocês, eles eram uma família de classe média que, com o advento da libertação dos escravos, se tornarão uma família, parte, né, das famílias pobres ali de Goiás. E ela fala assim, na página 74, tudo ajudava a pobreza daquela classe, coagida, forçada, a manter as aparências de descendência, compostura, preconceito. Sustentáculos da pobreza disfarçada. Classe média do após 13 de maio. Geração ponte. Eu fui. Posso contar. E ela continua na página 75. Tanta pobreza a contornar, tanto sonho irrealizado, tanto abandono, tanta água de sonho puxado do poço da imaginação. Valiam as velhas, seus adágios de sustentação. Conter, reprimir os jovens, dar-lhes esperança. Ensinar-lhes a paciência, a vontade de Deus. E a gente a querer abrir uma brecha naquela muralha, parda de pobreza e limitação. Ela vai continuar aqui na parte 3, ela vai falar acerca do ensinamento, da educação que se dava às crianças daquela época, as palmatórias, os castigos. Inclusive, ela vai dizer aqui que criança do meu tempo não tinha voz e nem vez. E o argumento dos adultos era: é para seu bem, é para seu bem. Na parte 4, ela vai falar acerca da Fazenda Paraíso, a fazenda do seu avô, onde ela vai destacar para a gente momentos em que ela mesma vai denominar momentos felizes. Ela vai lembrar desses momentos da infância, os momentos onde ela teve de verdade, onde ela soube de verdade o que era felicidade, momentos que duraram pouco, mas que marcaram a sua história. Na parte 5, ela volta para dentro de si, então ela vai falar acerca das pedras, ela denomina essa parte, inclusive, de entre pedras, porque ela enxerga a sua história de vida dessa forma. Na parte 6, na página 179, a Cora vai nos surpreender com o que ela chama de canto solidário. E aí ela vai falar da mulher da vida, ela falará da lavadeira, do menor abandonado, dos judeus, ela vai falar dos rejeitados, dos pobres, das pessoas discriminadas. A Cora vai reservar essa parte de seu livro, que ela denomina de canto solidário, para prestar uma homenagem a todos esses marginalizados, rejeitados e discriminados. E na última parte ela traz pra gente o que ela chama de celebração, que é são cantos de agradecimento por possibilidades, por conquistas, por superações, sabe? Aí ela traz um misto de tudo. Ela fala sobre o Rio Vermelho, ela fala sobre a humildade, sobre a conquista, sobre a beleza da flor. E, enfim, gente, eu indico para vocês que leiam a Cora. Essa coletânea aqui e todos os demais livros da Cora, mas essa coletânea, ela vem com um compêndio de textos extras, textos da história da Cora, da história de Goiás, informações importantíssimas, textos de críticos literários, informações biográficas. Tem uma riqueza literária aqui, em textos de apoio acerca da Cora,
da sua história de vida, de Goiás. Então eu indico muito para vocês que vocês leiam a Cora. A Cora, quando lança o seu primeiro livro aos 76 anos de idade, ela não é considerada, não é aceita, não é notada, mas quando ela lança poemas dos Becos de Goiás, aí a história muda, porque uma edição desse livro chegará às mãos de ninguém mais, ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. Então é a partir desse livro aqui, Poemas dos Becos de Goiás, que é um livro de 239 páginas, um livro poderosíssimo. Grande parte desses poemas consta aqui nessa antologia. É a partir daqui que Coralina, ela ganha o mundo, ela ganha o Brasil, ela se torna conhecida e aos 95 anos ela se torna integrante da Academia Goiânia de Letras, ocupando a cadeira de número 38, a partir do grande apoio que Carlos Drummond de Andrade vai dar a ela a partir do conhecimento desse exemplar aqui. Bom, gente, o vídeo ficou enorme, mas a Coralina merece. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Deixa aqui para mim a sua opinião, o seu comentário, se você já leu alguns desses livros da Cora, o Poema dos Becos de Goiás, a Antologia, O Tesouro da Casa Velha, que é o seu livro de contos, O Vintém de Cobre, ou A Vila Boa de Goiás, ou os outros 2 livros dela que eu ainda não tenho na estante. Conta pra mim se você já leu. Inclusive hoje começa a edição da Book Friday 10 anos. Então tem muita coisa boa que vai estar rolando na promoção. Não se esqueçam de comprar utilizando os meus links de associada da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aqui embaixo o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e me dar aquele super apoio, porque mês de junho tá chegando, é meu aniversário do canal, e eu conto muito com o apoio de vocês. E desde já fica aqui o meu muito obrigada, porque eu tô vendo que vocês estão me dando apoio. Bem-vindo aos novos inscritos, muito obrigada a todo mundo, até o próximo vídeo e viva a vida!